Imagina a cena, tu tá dirigindo por uma estrada isolada na Austrália, perto de um lago. De repente, tu vê um grupo de crianças caminhando. Elas são lindas, quase angelicais, todas vestem roupas idênticas. Só que o que chama a atenção não é a roupa, é o cabelo. Todas, sem exceção, têm o cabelo tingido de loiro platinado, cortado no mesmo estilo Chanel. Elas olham pra ti com olhos vazios, sem expressão, parecendo personagens de um filme de terror. Só que aquilo não é um filme. Aquelas crianças eram prisioneiras de uma experiência social e religiosa doentia, orquestrada por uma mulher que acreditava ser a reencarnação feminina de Jesus Cristo. Eu sou Paulo Zorzi, esse é o Capivara Criminal. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, porque agora nós vamos mergulhar na história da Família, uma seita australiana que, com a ajuda de médicos, psiquiatras e advogados, sequestrou dezenas de bebês, drogou crianças e tentou criar uma raça superior pronta para o apocalipse. Bem, para entender como uma atrocidade dessas aconteceu bem debaixo do nariz das autoridades, a gente precisa entender o magnetismo da líder. Annie Hamilton Byrne não era uma criminosa comum. Ela não tinha a aparência de um monstro, pelo contrário, ela era descrita como elegante, carismática e com um olhar penetrante que, segundo os seus seguidores, via a sua alma. Nascida em Evelyn Edwards em 1921, numa zona rural da Austrália, a infância da Annie foi marcada pelo caos. Sua mãe foi diagnosticada com paranoia psicótica e passou anos internada em manicômios, e o seu pai era ausente. Annie, então, cresceu em orfanatos, sem estrutura e sem afeto. E foi talvez nesse vazio que tenha nascido o desejo incontrolável de criar sua própria família perfeita, onde ela teria controle absoluto. Nos anos 60, Annie se reinventou. Ela se tornou professora de yoga em Melbourne. Naquela época, o yoga era algo exótico, místico, e atraía muitas mulheres da alta sociedade entediadas com suas vidas domésticas. Annie, com seus cabelos loiros, que mais tarde descobriu-se serem perucas, porque ela era quase careca, e a sua voz suave, começou a pregar não apenas exercícios físicos, mas espirituais. Ela dizia que Jesus Cristo tinha voltado para a Terra, só que dessa vez ele não era um homem, ele era ela. Pois é, acredite. O ponto de virada aconteceu em 1963, quando a Annie conheceu o Dr. Raynor Johnson, que não era um homem qualquer, mas sim um físico renomado, mestre do Queen's College na Universidade de Melbourne, uma figura respeitadíssima na academia britânica e australiana. Raynor estava obcecado pelo misticismo na época e, ao conhecer a Annie, ficou hipnotizado. Ele declarou publicamente que ela era o ser humano mais evoluído espiritualmente que ele já tinha visto. Essa validação foi o selo de qualidade que a Annie precisava. Com o apoio do cara, ela não era mais uma professora de yoga qualquer, ela era uma divindade validada pela ciência. Juntos, eles começaram a recrutar a nata da sociedade de Melbourne. Médicos, enfermeiros, psiquiatras, advogados e arquitetos para formar a grande fraternidade branca, que mais tarde ficaria conhecido somente como a Família. O lema deles: invisíveis, desconhecidos, não ouvidos. Eles operavam nas sombras acreditando que o mundo estava à beira de um holocausto nuclear e que apenas eles e as crianças que eles criariam sobreviveriam para repovoar a Terra. E aqui a história entra num terreno que faria qualquer pai ou mãe tremer. A Annie decidiu que, para criar a raça perfeita, ela não podia depender de adultos contaminados pelo mundo lá de fora. Ela precisava de telas em branco, ela precisava de bebês. Só que a Annie já tinha mais de 40 anos e apenas uma filha biológica que já era adulta e se afastou da mãe. Então, como ela conseguiria esses bebês? A resposta é através de uma rede criminosa de profissionais de saúde. Lembra que eu disse que a seita recrutava médicos e enfermeiras? Pois é, muitos seguidores da família trabalhavam no hospital psiquiátrico New Haven. Esse hospital, que pertencia aos membros da seita, tornou-se o terreno de caça da Annie. O esquema operava de forma cruel, explorando a vulnerabilidade humana e em seus momentos mais difíceis. Muitas vezes, o alvo eram mães solteiras ou com transtornos mentais que, ao darem à luz no hospital, acabavam sendo pressionadas ou ludibriadas a assinar papéis de adoção. Em cenários ainda mais perversos, ocorriam verdadeiros sequestros velados. Há relatos de mães que foram sedadas durante o parto e, ao acordarem, receberam a falsa notícia de que os seus bebês haviam morrido ou sido levados pelo Estado, quando na verdade eles já estavam a caminho dos braços da Annie. Além disso,
A seita se retroalimentava, pois os próprios membros eram encorajados a procriar e entregar os seus filhos recém-nascidos imediatamente para a líder, sob a doutrina doentia de que demonstrar apego ao próprio filho era uma fraqueza espiritual que impediria a evolução da criança. Entre 68 e 75, Anne coletou cerca de 28 crianças. 14 delas formaram o núcleo principal da seita. E aqui está o detalhe mais bizarro. Todas essas crianças tiveram as suas certidões de nascimento falsificadas para constar que eram filhos biológicos da Anne e do seu marido Bill. Imagina a logística disso. A Anne aparecia em público com 3 bebês de meses diferentes e dizia são trigêmeos. E como ela tinha advogados e médicos na seita assinando os papéis, ninguém falava nada. Para o governo, Anne era uma mãe milagrosa e extremamente fértil. As crianças eram levadas para uma propriedade isolada chamada Kailama, que ficava nas margens do lago Eildon, a algumas horas de Melbourne. O lugar era lindo por fora, cercado por florestas densas e águas calmas, só que por dentro era um campo de concentração infantil. O grande objetivo da Anne era apagar qualquer traço de individualidade para criar seres idênticos moldados à sua imagem e semelhança. Para atingir essa homogeneidade, ela instituiu uma regra visual rígida onde gênero não importava. Todas as crianças, fossem meninos ou meninas, tinham seus cabelos tingidos de loiro platinado desde bebês. Esse visual era complementado por um corte padronizado, sempre mantendo uma franja reta e o estilo Chanel, o que os tornava estranhamente parecidos uns com os outros, como se fossem irmãos biológicos. Para completar a despersonalização, eles eram obrigados a vestir uniformes idênticos, muitas vezes costurados à mão pelos próprios membros da seita, garantindo que visualmente aquelas crianças não pertencessem a si mesmas, mas sim à família. Para quem via de fora, as crianças pareciam anjos, mas a rotina dentro da propriedade era brutal. Anne raramente assumia o papel de mãe, ela preferia viajar pelo mundo, torrando o dinheiro dos seguidores em cirurgias plásticas, joias e mansões, enquanto deixava a criação dos pequenos nas mãos das tias. Mulheres da seita doutrinadas para manter a disciplina a qualquer custo. Essas mulheres agiam como carcereiras num regime baseado inteiramente na privação e na dor. A comida, por exemplo, era usada como instrumento de tortura, a geladeira permanecia trancada com cadeado e as crianças eram frequentemente deixadas sem comer por dias inteiros caso cometessem a menor das infrações. Além da fome, elas enfrentavam o frio através de banhos gelados no inverno e noites dormidas sem cobertores, mas o pior era a violência física. Os espancamentos tornaram-se rituais sádicos, muitas vezes ordenados pela própria Anne por telefone, que exigia que a criança fosse surrada com fivela de cinto ou salto de sapato, baseada só numa suposta visão que ela teve de que aquela criança estava sendo rebelde. Uma das sobreviventes, Sarah Moore, que na época acreditava ser filha biológica da Anne, contou que as crianças aprenderam a não chorar, pois chorar atraía mais punição. Elas viviam então em silêncio, sempre vigilantes, tentando prever o humor das tias ou a chegada da mamãe Anne. Quando a Anne visitava a propriedade, o clima mudava. Ela podia ser a mãe mais amorosa do mundo, trazendo presentes e abraços, ou um monstro furioso que batia a cabeça das crianças contra a parede. Essa imprevisibilidade criava um vínculo traumático fortíssimo. As crianças amavam ela e temiam ela da mesma medida. E se a fome e a violência não fossem suficientes, a Anne tinha uma arma secreta, a farmacologia. Como a seita estava cheia de médicos e psiquiatras, eles tinham acesso irrestrito a drogas potentes. As crianças eram então mantidas num estado de letargia constante com o uso de diazepam e outros sedativos. Se uma criança era muito agitada, muito humana na visão da Anne, ela era dopada até virar um zumbi obediente. Mas o pior estava reservado para a adolescência. Aos 14 anos, as crianças passavam por um rito de passagem chamado a limpeza. Esse ritual envolvia o uso de LSD e acontecia assim. A adolescente era levada para um quarto, muitas vezes escuro ou com luzes estroboscópicas. Ela recebia o LSD e era deixada sozinha com a Anne e outros psiquiatras da seita por dias a fio. Durante a viagem alucinógena, a Anne aparecia para elas. Com as distorções visuais e mentais causadas pela droga, a Anne convencia as adolescentes de que ela era realmente Jesus Cristo, uma deusa, e que elas deveriam dedicar suas vidas inteiramente a ela. Muitos sobreviventes relatam que essas sessões de LSD fraturaram as suas mentes. Eles viam monstros, paredes derretendo, sentiam que estavam morrendo, e a única salvação no meio desse inferno era a voz da Anne,
foi uma lavagem cerebral química perfeita. Eles saíam desse ritual acreditando cegamente que não havia vida fora da família e que a Annie era onipotente. Se esse caso também tá te deixando de queixo caído, deixa like, se inscreve aqui no Capivara Criminal e deixa um comentário, porque o teu engajamento é fundamental para a gente continuar investigando esses arquivos e trazendo a verdade à tona. Dá aquela força, porque canal pequeno é assim mesmo, né? A gente só cresce com o apoio de quem realmente assiste e fortalece a comunidade. E com o pagamento pela tua boa ação, eu vou deixar nos cards e lá nas telas finais mais 2 vídeos de casos surreais para te assistir depois. Beleza? Por quase 2 décadas, o segredo se manteve. A polícia local, os médicos e os vizinhos ou ignoravam o que acontecia ou eram cúmplices. A família tinha muito dinheiro e influência política para silenciar curiosos. Mas todo o império um dia cai e geralmente a queda começa por dentro. No caso da família, a faísca da revolução foi a Sarah Moore. Sarah era uma das crianças favoritas da Annie. Ela cresceu acreditando ser a herdeira espiritual da seita. Mas conforme entrava na adolescência, a Sarah começou a fazer perguntas. Ela via a hipocrisia. A Annie pregava desapego material, só que vivia cercada de luxo. Pregava amor, mas ordenava espancamento. Por causa da sua rebeldia, a Sarah foi expulsa da seita em 87. Annie achou que jogando a guria no mundo real, sem dinheiro e sem família, ela ia voltar rastejando. Foi o maior erro da vida dela. Sarah, fragilizada, encontrou apoio. Ela conheceu uma detetive particular e, posteriormente, policiais que estavam dispostos a ouvir. Pela primeira vez, alguém de dentro, alguém que conhecia os nomes, as rotinas, os crimes, estava falando. O depoimento de Sarah foi a chave que a polícia precisava. Ela revelou que as crianças não eram parentes, que sofriam abusos e que estavam sendo drogadas. Na manhã de 14 de agosto de 1987, a paz de Kailama foi quebrada. Não por alienígenas ou pelo apocalipse nuclear que a Annie achava que ia acontecer, mas pelo som de sirenes e helicópteros. A Operação Forest foi uma ação conjunta massiva da polícia australiana. Dezenas de oficiais invadiram a propriedade, arrombaram os portões e encontraram as crianças. A reação das crianças foi de terror, porque elas foram criadas ouvindo que o mundo lá fora era mau, que a polícia era um agente do diabo e que se fossem levadas elas iam ser torturadas e mortas. Quando viram os policiais, muitas crianças correram, se esconderam debaixo da cama ou se agarraram uma nas outras. Para os policiais a cena era puro terror. Crianças e adolescentes, todos loiros idênticos, magros, pálidos, olhando para eles como se estivessem vendo monstros. Naquele dia, 6 crianças foram resgatadas de imediato, outras foram localizadas em outras propriedades da seita nos dias seguintes. Mas havia um problema. Annie não estava lá. Ela e o marido Bill tinham fugido da Austrália pouco antes do ataque, provavelmente avisados por informantes da seita dentro da polícia ou do judiciário. Eles passaram os 6 anos seguintes vivendo como fugitivos de luxo, movendo-se entre propriedades nos Estados Unidos e na Inglaterra. Eles acabaram se estabelecendo nas montanhas Catskills, no estado de Nova York, onde tentaram recomeçar a seita de forma discreta. Só que o FBI, trabalhando com a polícia australiana, finalmente localizou eles em junho de 93. A extradição foi um circo midiático. A mulher mais malvada da Austrália estava voltando para casa algemada. As vítimas, agora jovens adultos, tentando reconstruir suas vidas, esperavam justiça. Elas queriam ver a Annie pagar pelos anos de tortura, fome e abuso psicológico. Só que adivinha, o sistema legal falhou mais uma vez. O problema era que muitas dessas crianças estavam traumatizadas demais para testemunhar. Além disso, os advogados de defesa da Annie, pagos com a fortuna da seita, eram implacáveis. Eles conseguiram desqualificar provas e argumentar que as iniciações eram práticas religiosas. No final, Annie e o marido fizeram um acordo. Eles se declararam culpados apenas de fraude por terem falsificado as certidões de nascimento dos bebês. A sentença, uma multa de $5.000. Não, tu não ouviu errado. Depois de roubar, drogar crianças e criar um império, a deusa saiu do tribunal pagando o preço de um carro velho usado. Ela não passou um único dia na cadeia. A multa ridícula permitiu que a Annie voltasse para sua propriedade perto da capital da Austrália, onde viveu o resto dos seus dias confortavelmente. O mais assustador é que a seita não acabou. Muitos seguidores continuaram fiéis a ela, visitando, cuidando dela e acreditando em sua divindade até o fim. No entanto, para os filhos da família, a vida foi uma luta constante. Ben Shenton, um dos resgatados, contou numa entrevista como foi difícil se adaptar ao mundo real. Eles não sabiam mais quem eram seus pais biológicos, não sabiam como interagir com as pessoas e tinham flashbacks e alucinações por causa do LSD.
Alguns cometeram suicídios, outros, como a Sarah, se tornaram médicos, transformando a dor em força. O fim de Annie Hamilton Byrne não foi o apocalipse glorioso que ela prometeu, foi silencioso e patético. Em seus últimos anos, ela foi diagnosticada com demência. A mulher que dizia saber tudo, que dizia ser Jesus, esqueceu até o próprio nome. Ela passou a viver num asilo sem reconhecer os seus seguidores, babando e olhando para o vazio. Ela morreu em junho de 2019, aos 97 anos. O caso da família é um dos capítulos mais sombrios da história da Austrália. Ele nos obriga a olhar para o perigo das crenças cegas e do poder carismático. Annie Hamilton Byrne não usou armas para sequestrar aquelas crianças. Ela usou palavras, charme e a cumplicidade de pessoas de bem. Médicos, advogados, vizinhos que preferiam não se meter. E é aí que vem a pergunta. Quantas vezes a gente vê algo estranho e decide ignorar? Quantas crianças precisam sofrer para que a sociedade decida intervir na liberdade religiosa ou na privacidade de uma família? A raça perfeita de Annie nunca existiu. O que ela criou foi uma geração de sobreviventes quebrados que tiveram que aprender a ser humanos depois de serem criados como experimentos de laboratório. E tu aí, o que tu faria se descobrisse que a casa bonita no fim da tua rua, com as crianças perfeitas e bem vestidas, escondesse um segredo desses? Acha que a justiça foi feita ou a multa de $5.000 foi um insulto final às vítimas? Deixa a tua opinião nos comentários, eu leio todos e quero saber o que é que vocês pensam. Eu sou Pablo Zorzi, esse é o Capivara Criminal. Fui!